Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Deixa que eu te conto. Hoje vamos falar sobre um tema que vai fazer muita gente sentir nostalgia, os jogos que marcaram a época. Ao longo dos anos, muitos jogos foram lançados e se tornaram verdadeiros clássicos, deixando sua marca na história dos games. E é sobre esses jogos que vamos falar nesse vídeo. Começando pelos anos 80, temos o icônico Pac-Man, lançado em 1980 pela empresa japonesa Namco. O jogo, que consistia em controlar um personagem amarelo em um labirinto, comendo pontos e fugindo de fantasmas, se tornou um verdadeiro fenômeno mundial e é considerado até hoje um dos jogos mais famosos da história. Outro clássico dos anos 80 é o Super Mario Bros., lançado pela Nintendo em 1985. O jogo, que contava a história do encanador italiano Mario em uma missão para resgatar a princesa Peach das garras do vilão Bowser, se tornou um sucesso instantâneo e é considerado até hoje um dos jogos mais influentes da história. Na década de 90, tivemos o lançamento de outro clássico, Doom, lançado em 1993 pela desenvolvedora ID Software. O jogo, que consistia em atirar em demônios em uma estação espacial, foi um dos primeiros jogos de tiro em primeira pessoa e ajudou a popularizar o gênero. Também nos anos 90, tivemos o lançamento de outro clássico da Nintendo, The Legend of Zelda, Ocarina of Time, lançado em 1998. O jogo, que seguia a história do jovem Link em sua busca pela Triforce, se tornou um dos jogos mais aclamados de todos os tempos e é considerado por muitos como um dos melhores jogos já feitos. Na década de 2000, tivemos o lançamento de outro jogo que marcou época, Halo, Combat Evolved, lançado em 2001 pela desenvolvedora Bungie Studios. O jogo, que contava a história do soldado Master Chief em sua batalha contra alienígenas, se tornou um sucesso instantâneo e ajudou a popularizar o gênero de tiro em primeira pessoa nos consoles. Outro clássico dos anos 2000 é o Grand Theft Auto, San Andreas, lançado em 2004 pela Rockstar Games. O jogo, que seguia a história do jovem CJ em sua jornada pelo submundo do crime, se tornou um verdadeiro fenômeno e é considerado até hoje um dos jogos mais influentes da história. Já nos anos 2010, tivemos o lançamento de outro jogo que marcou época, Minecraft, lançado em 2011 pela desenvolvedora Moja Studios. O jogo, que consistia em construir e explorar um mundo virtual feito de blocos, se tornou um sucesso estrondoso e é considerado até hoje um dos jogos mais populares da história. Outros exemplos mais recentes são World of Warcraft, lançado em 2004, foi um dos primeiros e mais populares MMORPGs, que revolucionou a forma como os jogadores se relacionavam e se divertiam em jogos online. Fortnite de 2017 é um dos jogos mais populares da atualidade, que mistura elementos de shooter e construção, com um estilo de arte colorido e cartunesco. Por fim, temos Among Us, que foi lançado em 2018. Esse é um jogo de estratégia e dedução em que os jogadores são membros de uma tripulação espacial que deve descobrir quem é o impostor entre eles antes que seja tarde demais. O jogo se tornou extremamente popular em 2020, principalmente por causa da pandemia e das transmissões ao vivo na Twitch. Os jogos eletrônicos marcaram e continuam a marcar época. Desde os primórdios da história dos games, muitos jogos se tornaram verdadeiras referências na indústria e conquistaram fãs em todo o mundo. Do clássico Pac-Man aos mais recentes jogos de realidade virtual, há uma infinidade de títulos que fizeram história e que continuam a encantar jogadores de todas as idades. Esperamos que você tenha gostado desse passeio pela história dos jogos eletrônicos e que se sinta inspirado a experimentar alguns dos títulos que mencionamos. Afinal, jogar é uma forma de se divertir, relaxar e até mesmo aprender. Obrigado por assistir e até a próxima!